Muito bem. Bom dia, meus queridos. Amém. Graça e paz. Amém? Amém. Muito bom estar com vocês nessa manhã novamente, podendo aí compartilhar da palavra de Deus, nesse tempo que nós vivenciamos, né? E como o próprio presbítero Mazão aí, Marcelo, né? Cadê ele? Marcelão ali, ele falou, né? Agradecer. Nosso coração tem que ser grato, né? Pelo tempo que nós vivenciamos, experimentamos. O pastor Brunão entrou em contato comigo para que eu participasse aqui do movimento nessa manhã. E ele deixou aberto, ele falou, olha, eu vou dar uma pausa ali na série. Ele deixou aberto, falou, Dia das Mães, se possível aí, né? Ele deixou à vontade, mas se possível, compartilhar algo dentro dessa temática, lembrando aí que nós estamos celebrando hoje, né? Comemoramos uma data de celebração, né? Ao Dia das Mães. Já vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria deixar aí minha gratidão de poder estar com os irmãos. É sempre um tempo precioso. Podemos falar da palavra junto com a igreja de Cristo, aqueles que se reúnem. O Rodolfo estava apurado, né, Rodolfo? Porque eu fui dar aula na escola bíblica lá no Ebenezer, lá no Morada do Sol. E aí, conversando com o Brunão, falei, Brunão, eu já tinha confirmado com eles lá, né? Lá é às 9 horas. Aí eu falei, mas eu acho que dá tempo sim, tranquilo, né? Aí eu falei, Rodolfo, vou terminar, vai aí, coloca mais uma música, faz um culto aí de louvorzão. Mas deu tempo, cheguei. E é importante isso, interessante isso, poder compartilhar da palavra junto com os irmãos nessa manhã. Estávamos lá, os irmãos estavam alegres lá também, chegando alegres, felizes, celebrando ao Senhor. Aí nós vimos aqui os irmãos adorando ao Senhor, celebrando, nos dedicando aí nesse tempo, tendo espaços para celebrar, para cultuarmos ao nosso Deus. Deixo aí minha gratidão aos irmãos e ao Senhor aí por esse momento, né? Meus queridos, como eu disse, hoje é um dia que não dá para deixar em branco, né? O Dia das Mães. E antes que gere qualquer ruído, eu sei que existem muitas pessoas que olham para esse dia e estão alegres, felizes, celebrando. Alguns estão se programando para ter um almoço com as mães, alguns mais ousados e talvez até loucos, né? Vão levar as mães para almoçar no restaurante daqui a pouco, vão enfrentar as filas, vão passar por esse tempo aí, né? Tem gente que é corajosa, né? Teve gente que já foi ontem, né? Eu conheci algumas pessoas aí que falaram, já fui ontem com a minha mãe, saímos aí para almoçar, para jantar. É um dia que, para muitos, é celebrativo. Algumas pessoas aqui experimentam e desfrutam do dom, né? Da maternidade. Reencontrei agora aqui o Igor, né? Cadê o Igor ali, né? E ele falou, rapaz, estamos com 4, bicho. 4, benção demais. Eu acho benção demais, quanto mais criança, né? Então, a Camila ali, né, Camila? Firme. Então, a gente tem pessoas que desfrutam. Mas antes que gere qualquer ruído nessa nossa comunicação, eu também sei, nós sabemos que para algumas pessoas, esse dia talvez não seja tão agradável. Para algumas pessoas, talvez, elas não tiveram uma experiência agradável na maternidade. Às vezes, para ela em si, olha, eu não consegui. Para algumas pessoas, olha, eu não conhecia a minha mãe, ou a minha mãe já faleceu e não é um dia muito bom. Para mim, não é um dia muito celebrativo. Nós sabemos, nós não podemos deixar de falar sobre isso, porque sabemos, às vezes incômodo, desconfortante, mas é real, é a realidade. Existem pessoas que estão alegres, existem pessoas que não estão tão felizes ou com um espírito de celebração. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que, independente das relações que nós temos ou da maneira como experimentamos, o princípio que o Senhor estabelece da maternidade é um princípio eterno e é um princípio fundamental para a humanidade, porque o Senhor assim estabeleceu. É uma dinâmica que desde Gênesis o Senhor estabelece. Independente da maneira como você está vivenciando hoje, esse dia, alegre ou talvez algo incômodo, todo mundo é filho da mãe aqui, é filho de uma mãe. Todo mundo,
independente da relação que você teve com a sua mãe, ou tem, ou como você experimenta esse dia, você tem uma mãe, ou teve. Porque o Senhor assim estabeleceu. E as maneiras ou a forma como nós vivenciamos não pode e não deve, né, não pode ser um impeditivo para olharmos para a maternidade e talvez até pensarmos assim, eu não queria, não era assim, ou por que eu passei? Nós questionamos, nós nos relacionamos com Deus, nós falamos, e isso é fundamental. O próprio Marcelo falou aqui, é se abrir diante de Deus e colocar, mesmo ele sabendo, falar, Senhor, olha, não é agradável, não é assim, mas isso não pode ser um impeditivo para que a gente olhe, ou para que nós desejemos o mal, ou pensemos, eu não sei porquê, o Senhor estabeleceu na eternidade. Desde Gênesis, nós já sabemos, Ele planejou e executou. A maternidade tem um papel importantíssimo, fundamental no desenvolvimento da humanidade, do ser humano. Quando nós olhamos aqui para isso, nós já vamos desenrolar um pouco mais, eu queria chamar a sua atenção para duas questões. Primeiro, para que essa mensagem ela não se torne uma mensagem temática e a gente falar sobre somente para aquelas que são mães e somente para aquelas que são mães ou têm uma relação agradável com a sua mãe, saudável, uma maternidade ou experimentam disso de maneira positiva, para que não se torne temática e também a gente também não foque apenas no papel da mãe. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que nós vamos desenvolver aqui. Primeiro, nós vamos focar nos princípios bíblicos. Aquilo que é um princípio que tanto as mães, quanto os pais, os filhos, os irmãos, ou seja, todo aquele que é crente no Senhor Jesus, deve vivenciar. Então nós vamos focar no princípio. Não na temática em si somente, mas no princípio. Senão você pode falar assim, é só para as mães, eu acho que eu já vou embora mais cedo para casa, eu não sou mãe, não quero saber. É um princípio bíblico que o Senhor estabeleceu, que é para todo mundo. Mães, pais, irmãos, filhos, tios, avós, todo mundo que é crente no Senhor Jesus. Uma segunda coisa, não focarmos na ação e na força da pessoa, do ser humano, da mãe. Por quê? Para que não se torne uma mensagem humanista. E aí o foco central é o ser humano, o seu poder, a sua influência, a sua força e a maneira como a mulher ou o homem, ou seja, quem for, executa, faz e consegue e pode. Nós vamos focar então no texto naquilo que é a ação de Deus. Porque esse é o movimento, o que Deus faz através das mães, o que Deus faz através dos pais, o que Deus faz através de cada um de nós, filhos, tios, avós, pais, irmãos, amigos, funcionários, patrões, enfim, como o Senhor age e não como eu faço, ou como nós agimos, ou como nós temos esse poder, ok? Então, a gente começa aqui agora a falar um pouquinho sobre isso. Como eu disse, a ideia das mães é algo muito importante. O Senhor planejou isso. Foi algo que eventualmente aconteceu na história. O Senhor planejou, o Senhor fez com que isso acontecesse, e as mães é um plano de Deus. E essa influência das mães na vida dos filhos, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento, não só cognitivo, relacional, emocional das crianças, né? Existe uma teoria do apego, ou segurança emocional, que foi desenvolvida por John Bowlby. E ele vai dizer o seguinte, que essa qualidade da relação entre a mãe e o filho nos primeiros anos de vida afeta profundamente o desenvolvimento emocional da criança, que logo mais se tornará ali um jovem adulto. Esse papel é tão importante que você tem estudos e mais estudos sobre essa dinâmica, né? A Academia de Oxford também apresentou um estudo falando do estilo de criação materno. Ela tem um impacto significativo no desenvolvimento das crianças, independente
de fatores socioeconômicos, da maneira como ou no ambiente em que essa relação acontece. Se ela acontece num estilo saudável, isso impacta profundamente a vida dessas crianças. Ou se acontece de uma maneira negativa, também vai impactar na vida e no desenvolvimento dessa criança na vida adulta. A Juliette House também vai destacar, outro estudo dessa instituição, vai destacar que a relação entre mãe e filho influencia diretamente a capacidade da criança de desenvolver habilidades emocionais, como empatia e regulação emocional. Então, o que nós vemos é o quê? Os estudos apenas comprovando de que a maternidade ela tem um impacto, uma influência muito forte na vida das pessoas. Na minha vida e na sua vida. Impacta diretamente. Porque é um princípio eterno, o Senhor é quem estabeleceu. A gente tem que fazer a leitura antecipada daquilo que acontece antes, como isso foi planejado. E não agora como acontece os sintomas, mas qual é a raiz. O Senhor é quem estabeleceu isso. E é o que nós vemos. E eu queria chamar a sua atenção para um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiramente em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor, agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos proporciona, pela bênção do encontro, pela bênção da manifestação, da presença do Senhor no meio deste encontro, Pai. O Senhor habitando em nós e entre nós, que o Senhor seja adorado, louvado, reconhecido, exaltado no nosso meio. E agora, em torno da Tua palavra, nós agradecemos, porque a Tua palavra, o Senhor, a torna viva e eficaz, através do Teu Santo Espírito, se manifestando nas nossas vidas. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor fale conosco e abençoe essa nossa manhã. Em torno da Tua palavra nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deu para entender então que até aqueles que não professam ao nome do Senhor Jesus reconhecem a importância do papel da mãe. Porque isso é um princípio que o Senhor estabeleceu eterno e é uma vontade do Senhor na dinâmica das relações humanas, interpessoais, de que a mãe ela exerça essa influência, esse papel sobre os seus filhos. Como eu disse, nem todos de uma maneira positiva, nem todos num dia tão agradável. Isso não muda o fato daquilo que o Senhor estabeleceu. Só nos chama a atenção de que aqueles que têm uma experiência negativa, ao olhar para isso, fala, não era para ter sido desse jeito. A nossa compreensão, essa compreensão de que isso está errado, não era para ser assim, eu não estou feliz desse jeito, é exatamente o nosso ser, o nosso DNA, que foi o Senhor que criou, é nós nos incomodando com essa situação e dizendo, não era para ter sido desse jeito, era para ter sido diferente. Não era para acontecer dessa maneira. Até nas situações e nas circunstâncias adversas, relações truncadas, difíceis, o Senhor fala conosco, dizendo, não era para ser assim. Era para ser algo diferente, era para ser assim, nessa influência positiva da presença do Senhor, agindo através da mãe e impactando a vida dos filhos. E quando nós olhamos para esse texto, é uma família com uma relação saudável, apesar das circunstâncias e das influências negativas também ali, dentro da família, nós já vamos ver, e na sociedade em que eles estavam. O texto que nós lemos aqui é o texto de Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem que Paulo vai adotar e chamá-lo inclusive de filho, um filho espiritual, o qual ele vai impor as mãos sobre Timóteo, a ordená-lo
ao sagrado ministério, ao direcioná-lo ao pastoreio da igreja. Nós estamos falando aqui de Paulo falando a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, na sua casa, nós vemos essa dinâmica positiva, saudável, dos princípios eternos que o Senhor estabeleceu, da relação entre as mães e os seus filhos, que pode acontecer com a mãe, com o pai, com o tio, com a avó, seja quem for, mas alguém ensinando, se dedicando, o Senhor usando essas relações humanas para influenciar e impactar diretamente aquele que está sendo ensinado e recebendo esse cuidado. Paulo está dizendo ali, elas estão obedecendo os princípios do Senhor. Esse ensino era algo vivo na comunidade do povo de Deus, no Antigo Testamento, ensinar a criança o tempo todo, se dedicar, levá-lo ao culto, entregá-lo e consagrá-lo ao Senhor, participar dessa vida, o povo de Deus, na relação, no encontro, no ensino, o tempo todo. Alguém tinha que executar isso. Quem o Senhor designa para que isso aconteça? Os pais. E a mãe tinha esse papel fundamental, importante, como governante do lar, enquanto os homens, falando de uma sociedade aí, onde você tem os homens nessa saída para o trabalho, para o campo, ficando talvez tempo fora, a mulher executava esse papel de governanta, mesmo, de governo da casa, de administrar, uma administradora mesmo lá, administrar funcionários, administrar empregados, administrar na ausência do pai, o cuidado com os filhos, o ensino, a educação, enfim, onde vai gastar, como vai gastar, a negociação. Era uma empresária do lar, uma dona do lar que não era pejorativo, de maneira que diminui, mas complementar. Enquanto um faz uma função, a outra parte faz a outra função necessária. Era algo casado, necessário, fundamental, ensinando as crianças. E quando o pai também estava lá. Ou seja, o Senhor designa isso. Mas e na ausência? Quando não tem? Aí você tem a ordem, a lei, o princípio do Senhor. O povo de Deus adota o órfão, a viúva, o estrangeiro e os acolhe. E faz o papel paterno-materno. Nós estamos vendo que esse princípio é um princípio, é a base, que vai ser e deveria ser executado maternalmente ou paternalmente. Mas na ausência não ficava desguarnecido. Aquele que precisava ser cuidado, assistido, o órfão e a viúva, o estrangeiro, tinha amparo, porque o povo de Deus acolhia. Então você está vendo que esse princípio é a base, e ele vai sendo replicado. E isso acontecia no povo de Deus. Timóteo, ao receber essa fala, ele está recebendo a fala e o texto ele era filho da Eunice, neto da Lloyd, e o seu pai não tem o nome, ele era um grego, pagão. Ele não vai executar essa função. Ele é pagão, ele servia a outros deuses. Ele trazia para dentro de casa o culto e a idolatria e a adoração a outros deuses. E a sociedade em que eles estavam, saindo do micro, do ambiente familiar e indo para o ambiente externo, também era um ambiente pagão. Então ele saía para fora e ele se deparava com construções e templos enormes, de culto a diversos deuses, de adoração a outros deuses. Ele estava nesse ambiente. Os alimentos que você tinha na feira consagrados a outros deuses. As relações entre o patrão e os seus empregados também era uma relação de idolatria. A sua relação com os governantes também. Todos os âmbitos relacionais, todos os lugares, todos os cantos da cidade, da cultura, em tudo, eles exalavam a idolatria e o paganismo. Esse é o ambiente em que Timóteo está inserido. E Paulo vai escrever para Timóteo dizendo assim, olha, independente de todas essas circunstâncias e influências, você teve uma mãe e uma avó que manifestaram uma fé viva e que
o colocou nesse caminho e essa fé viva que eu sei que também está em você. Esse é o texto que nós estamos lendo. A transmissão de fé no contexto familiar é fundamental. E Deus usa mães, avós, tios, tias, amigos, parentes, para que esse instrumento aconteça, né, ou essa instrumentalização da nossa presença na vida do outro aconteça, para edificar espiritualmente os nossos filhos, mas também aqueles que se relacionam com a gente. Por quê? Um princípio que o Senhor estabelece está sendo executado, seja através do papel da mãe, seja através do papel do pai, seja através do papel da avó, do avô, da tia, do tio, de um irmão que assume esse papel, de um amigo que vai acolher, seja qual for o canal que Deus vai se utilizar, o instrumento que Deus vai se utilizar, isso deve acontecer nas nossas vidas. Mas Paulo vai chamar a atenção de Timóteo. A sua mãe e a sua avó executaram esse papel, que é o papel que o Senhor estabeleceu para que acontecesse dentro da sua casa. A primeira instituição humana da sociedade que o Senhor estabelece é a família. Então o Senhor falou, é a partir desse microambiente, desse primeiro ambiente em que nós somos inseridos, que é o relacionamento familiar, que isso deve acontecer. Mas Deus sabe que isso não ia acontecer de maneira plena, perfeita, em obediência a Ele. Então Ele proporcionou outras formas para que isso acontecesse. Talvez eu falando aqui, você vai dizer, olha, eu não fui criado pela minha mãe, pelo meu pai, mas foi uma avó que me criou e me acolheu. Talvez você vai dizer, olha, os meus pais morreram quando era cedo, eu fui abandonado pelos meus pais, mas alguém assumiu esse papel. Talvez você não teve isso. Talvez, já adulto, pessoas que fossem colocadas, e Ele colocou ao seu lado para que essa relação acontecesse. Essa dinâmica de alguém que os acolhesse, dissesse, olha, vem aqui, eu quero te ensinar. Talvez um pequeno grupo, como foi dito aqui, participe de um grupo pequeno, de um grupo familiar, de um ambiente onde grupos de conexão, como é chamado aqui, participe desse ambiente, de um local onde você vai ser acolhido, para que esses princípios necessários e fundamentais que o Senhor estabelece e deve acontecer, aconteça através de alguém, aconteça através da vida de alguém. E aí nós olhamos aqui, e uma das coisas que é destacada nesse texto, que Paulo vai chamar a atenção de Timóteo, não está exatamente no capítulo 1, mas Paulo no capítulo 3, 2 Timóteo, ele discorre mais 2 capítulos, no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz o seguinte, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo vai chamar a atenção de Timóteo para dizer, a sua mãe e a sua avó exerceram e obedeceram ao Senhor e exerceram o papel delas e a função delas, que é exatamente da educação espiritual de você, Timóteo. A sua educação espiritual como um mandato divino, elas entenderam e obedeceram ao Senhor. Elas precisavam educar Timóteo. Timóteo precisava ser educado nas Sagradas Escrituras, ou na Palavra de Deus. Ele precisava receber essa instrução. O pai não ia fazer. O pai era pagão. A cultura e o ambiente onde ele estava também não iria fazer. Porque ali eles não adoravam ao Senhor, eles cultivavam e, como eu disse, exalavam todo tipo de idolatria e manifestação cultica. Era uma cultura greco-romana, você tem a cultura dos gregos e depois os romanos assumindo ali esse papel, onde vai ser misturado agora e eles vão ampliar, vão não só trazer aqueles deuses, mas eles vão ampliar e vão misturar com diversas outras culturas. E agora você tem uma manifestação, uma mistura, um caos de idolatria e de adoração a diversos deuses dentro daquele ambiente. Eles não iriam fazer esse papel e cumprir esse papel. Mas Eunice, sua mãe, Lloyd, sua avó, assumem, mesmo mediante
às circunstâncias adversas e contrárias, ele vai dizer assim: a sua mãe, a sua avó ensinaram desde a infância as Sagradas Escrituras. Esse era o mandamento, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Então, começa dizendo, essas palavras, isso que eu ordeno, está no seu coração. E aquilo que está no seu coração servirá de alimento, de transbordar, para que isso passe às próximas gerações. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso acontece primeiramente na minha vida, no meu coração, na sua vida. E isso vai sendo passado para aquele que é o próximo. No caso aqui, nós estamos falando das mães, Dia das Mães, a gente está falando sobre esse papel importante da paternidade. Lembra que eu falei, o primeiro ambiente estabelecido pelo Senhor, primeiras relações que nós temos de cuidado, de referência, de relacionamento interpessoal, começa aqui, no menor local, dentro de casa. E isso começa no meu coração e vai sendo passado para as próximas gerações. Faz parte, deve fazer parte, o ensino da palavra dentro do nosso cotidiano familiar. Agora falando aqui exatamente desse ambiente saudável, como eu disse, positivo, para você que está alegre. Você que está feliz nesse dia, vai celebrar, comemorar. O ensino das Escrituras deve ser algo fundamental, cotidiano, rotineiro da minha casa e da sua casa. Essa dinâmica do estudo da palavra, da leitura da palavra deve acontecer. Ela não é apenas uma tradição, a Bíblia não é apenas uma tradição da igreja, ou o seu livro. A Bíblia, a palavra de Deus, ela em diversos momentos aparece dentro da Escritura, dentro da própria palavra, quais os efeitos positivos e os resultados que ela vai operar na minha vida, na sua vida e naqueles que vão ser impactados pelo Senhor através de nós, através do ensino da palavra, através do estudo da palavra. Isso deve acontecer e ela traz efeitos na minha vida, na sua vida e nos demais. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O ensino da palavra produz fé e transformação. É através da palavra que isso vai acontecer. A palavra é um instrumento usado por Deus, o qual Ele torna ela viva e eficaz na minha vida e na sua vida, para que Ele opere em nós a fé, para que Ele opere em nós a transformação, e que por através de nós, ao ensinar os nossos filhos, a fé venha na vida dos nossos filhos. Deus operando a fé. A palavra é esse meio. O ensino das Escrituras edifica e fortalece o crente, fortalece a minha vida. E também faz isso na vida do outro. 2 Timóteo, no texto que na carta que estamos lendo, no capítulo 3, é o texto seguinte. Nós lemos o 3,15, Paulo falando a Timóteo. Você foi ensinado, as sagradas letras, você foi ensinado desde a sua tenridade, desde pequeno, pela sua mãe e pela sua avó. E no versículo 16 seguinte, ele diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É a palavra de Deus que manifesta isso. Não é a minha vontade, não é o seu achismo ou o que você crê ou acha que é como mãe. Olha, é assim, eu fui criado assim, e meu filho eu vou criar assim porque eu acho que é assim que deve ser. É a palavra de Deus quem ensina, é a palavra de Deus quem exorta, quem corrige. Não são os nossos gostos, não são as nossas vontades, não é o nosso querer. É a palavra de Deus. E ela mesma vai nos trazer isso. Estude e ensine essa palavra, Ela produz frutos na vida do crente.
Mateus 7, 24 e 25, né? Todo aquele, pois, que estuda estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O fruto e o resultado, uma casa sólida, edificada sobre a rocha. Se eu não me engano, foi domingo passado que o pastor Brunão pregou exatamente sobre o texto ali, né? Esse texto da edificação da casa, né? Não só do conhecimento, mas da prática. O Senhor exortando seus discípulos, ensinando seus discípulos sobre o não só ouvir, mas o ouvir e o praticar, para que não haja essa dicotomia ou essa disfuncionalidade, essa hipocrisia. Aí você põe qualquer palavra aí dentro desse erro. Não pode haver isso. Você ouve e você pratica. Aí a casa está sendo edificada exatamente sobre uma rocha firme. Ela restaura, ela traz vida. Está vendo como nós estamos falando de algo que o Senhor proporcionou a nós, fez com que chegasse até as nossas mãos, para que nós não só ouvíssemos, mas também ensinássemos. O ambiente familiar como a primeira escola dos seus filhos, desde a tenridade, desde pequeno, sendo ensinado. Isso, como eu disse, falando de um ambiente saudável. Mas e quando isso não acontece? O Senhor proporciona meios, o povo de Deus acolhe o órfão, a viúva, o estrangeiro. Eu não sei em qual dessas você vai se encaixar ou se enquadrar, mas alguém teve que manifestar isso na sua vida se você está aqui hoje. Alguém assumiu esse papel. Por quê? É um princípio de Deus. Se você não foi ensinado e ninguém fez isso com você, seu pai ou sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia, seja quem for, mas alguém assumiu. Ou alguém está assumindo agora. No pastoreio, no cuidado da sua vida, seja através dos pastores aqui da igreja, né? E pastores eu digo aqui não só os pastores, como o pastor Brunão, o pastor Saulinho, ou os presbíteros, mas as lideranças, os seus líderes dos grupos de conexão, amigos e amigas aqui que assumiram esse cuidado com você. Alguém está executando essa função. Na falta, o Senhor proporciona meios que vai corrigir isso. Por isso que isso também se torna não só uma bênção na nossa vida, porque somos acolhidos na ausência de uma maternidade saudável, de uma maternidade que, em obediência ao Senhor, quando isso não acontece, você foi fruto da bênção de Deus porque alguém assumiu. Mas também se torna um desafio para mim e para você, para que eu e você, nós nos tornemos aqueles que vai ensinar agora e quebrar esse movimento, né? Que não aconteceu com você, mas agora você fala, eu sou mãe, sou pai, eu vou executar, eu vou, em obediência ao Senhor, cumprir esse princípio de ensinar o meu filho, a minha filha, de estudar essa palavra e de ensinar essa palavra. Lembra do texto de Deuteronômio 6? A palavra que agora habita no seu coração, que está no seu coração, ensine ao seu filho. Comece em você. E em obediência ao Senhor, você agora passa para frente e ensina ao seu filho. Mas que também, se não há a presença de um filho, como eu disse, são realidades diferentes. Talvez os seus filhos já casaram, não estão mais em casa. Talvez você não tenha filhos, como acontece. E isso incomoda, você fala, não era para ser assim. De fato, esse é o incômodo. E aí você diz o quê? Não vou fazer mais nada, então eu não ensino, então eu não preciso fazer isso, então essa palavra não é para mim. É um princípio do Senhor. Se é um princípio, ele deve acontecer na sua vida. Se você não tem filhos em casa, seja qual for a situação ou a circunstância, não há filhos em casa, isso não impede de você obedecer e executar esse princípio. Aí você vai acolher o órfão, a viúva e o estrangeiro. Para que esse princípio aconteça na sua casa. Aí você vai acolher a sua vizinha.
seu vizinho, talvez um sobrinho, uma sobrinha que você tem, que não tem isso na casa dela. Talvez você que já tem um tempo mais longo de igreja, de caminhada, né? Ou não. Talvez você vai estar lembrando de alguém que os avós traziam à igreja. Porque os pais não queriam saber. Tios. Na igreja em que eu pastoreava, né? Estava pastoreando lá em Sorocaba, nós batizamos, não foi só uma vez, não só lá, mas eu já tive outras experiências assim, batizamos a neta de um casal muito querido da igreja, um casal já de idade, batizamos a neta. Eles assumiram a responsabilidade na ausência dos pais. Mas tinham outros irmãos da igreja que traziam os filhos e passavam a pegar os filhos dos amigos e traziam os amiguinhos dos filhos juntos. A igreja assumiram essa responsabilidade, esse papel. Está vendo que isso não é um impeditivo? As circunstâncias não se tornam impeditivos para obedecermos um princípio, que é um princípio do Senhor? Apesar de ser algo que deveria acontecer saudavelmente, em obediência ao Senhor, naturalmente, como o Senhor estabelece em Gênesis, dentro do primeiro local das relações, que é a família, de uma maneira saudável, como eu disse, mas nem tudo é assim. E isso não se torna um impeditivo. Pelo contrário, a gente vai dizer, ok, eu vou achar os meios. O pai de Timóteo pagão, a mãe e a avó assumem. Não vai acontecer através deste homem, mas através da minha vida, ela diz, eu vou executar em obediência ao Senhor, porque esse é o princípio que o Senhor estabelece. E o texto continua dentro disso. E como isso impactou a vida dele. Por isso, já dentro desse ponto, eu quero dizer a você, uma aplicação prática. Estude a Bíblia, primeiro no seu coração, Deuteronômio 6, e depois transborde para os seus filhos. Leia você, estude você, dedique-se à palavra, mas não deixe de estudar e de dedicar o ensino dentro da sua casa. Mas meu marido não é crente, as circunstâncias são adversas. Isso não é impeditivo. Convide-o para ler. Daqui a pouco tem um almoço em família. Talvez seja um primeiro desafio ambiente. Olha, antes da gente comer, eu gostaria de ler um texto. Um versículo, tá, gente? Não vai ser também inconveniente antes do almoço, tá bom? Só quero ler um versículo aqui e quero orar. Vamos orar pela mãe. Vamos pedir para que o Senhor abençoe e agradecer. É o ambiente, é o local onde isso deve acontecer. Dedique-se, ore por eles, pelos seus filhos, ou por aqueles em que você está assumindo uma paternidade, uma maternidade, né? Seja quem for. Talvez seja o seu patrão, que você vai adotá-lo. E você vai dizer, quero ensiná-lo a palavra. Talvez seja sua vizinha, como eu disse, o vizinho, amigos, amigas, sobrinhos, enfim. E vai à igreja, na família do povo de Deus. É onde somos adotados por outros. A igreja se torna esse ambiente, esse local, inclusive chamado assim, da família de Deus, o povo de Deus. É a mesa da comunhão. Um pouco mais adiante, nós vamos ver ali, no capítulo 1, né, versículo 5, de 2 Timóteo, no texto mesmo, ele vai dizer assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Uma segunda coisa que nós percebemos aqui dentro desse texto é que não só havia o ensino da palavra por conta do princípio, nós já falamos isso, mas também havia uma obediência a essa palavra, ou seja, uma fé naquilo que a palavra revela, que era viva. Era algo vivo que havia naquelas mulheres e que fez todo sentido para Timóteo.
A fé que não era fingida, não era hipócrita, não era uma mentira, não era algo de domingo, não era algo em que aquelas mulheres diziam uma coisa e viviam outra. Aquelas mulheres tinham uma fé viva no Senhor, que olha, dentro da família, onde você já tinha circunstâncias adversas, na presença de um pai pagão, que tinha fé, mas em outros deuses. E quando Timóteo sai para a rua, outros e diversos deuses, com as suas amizades, com os negócios em que ele fazia, as relações que ele tinha, todo mundo tinha um Deus ou deuses. Mesmo em meio a esse ambiente, dentro de casa e fora de casa, adverso, contrário, ele olhando para tudo isso, o que fez sentido para ele? A fé viva daquelas mulheres. O que fez sentido para Timóteo? Onde ele encontrou, mesmo naquilo que Paulo vai dizer que é loucura para os gregos e para os judeus, que era um escárnio dizer que o Senhor deles, o rei, o Messias, morreu numa cruz, objeto de vergonha. E para o grego e para o romano, ou seja, para aquele que era o ímpio, né, ou o pagão, é loucura isso, ressuscitar. Um Deus que vem para morrer e ressuscitar, e é isso que vai trazer a fé e sentido e salvação. Como assim pecado? Perdão dos pecados, loucura! Fez sentido para Timóteo, sendo um filho, né, de mães judias, aquilo que era escárnio, fez sentido. E aquilo que, olhando para o outro lado da sua paternidade, o pai, e a cultura em que ele estava, era uma loucura essa mensagem, fez sentido. Mesmo em circunstâncias adversas, complicadas, contrárias, mesmo sendo um ambiente que era para dar tudo errado, a fé viva é o que vai saltar aos olhos de Timóteo, que habitava na sua avó, na sua mãe, e Paulo vai dizer, tenho certeza que habita em você também. Nós vamos ver essa função da maternidade sendo executada dentro de um ambiente saudável, de obediência ao Senhor, de uma fé viva. Aquelas mulheres, aquilo que elas falavam, ensinavam a Timóteo as Escrituras, dedicavam ali o texto que vai nos dar essa orientação, como eu disse, Deuteronômio 6, de manhã, de tarde, de noite, na hora que você está deitado, na hora que te levanta, na hora que você está andando, na hora que você está parado, a todo momento. Escreva nos umbrais das portas, ata nos seus braços, pendura no pescoço. O que o texto está dizendo? A todo momento. Então, seu filho fez algo, olha, isso está errado. Mas por quê? Não é porque o papai e a mamãe estão dizendo que está errado. Essa palavra de Deus nos ensina, olha o texto aqui, não pode, porque isso traz consequências, é pecado, ofende ao Senhor primeiramente, ofende ao papai e à mamãe, traz consequências. É a cada palavra dita pelos nossos filhos, a cada ação feita ali, que não era para ser feita, mas também aquilo que precisa fazer. A Catarina está, minha filha, né? Está recebendo aí uma mesada, né? Mesadinha da minha mãe. Ela falou, quero para ela ir na escola, lá na cantina, ela aprender a administrar. Então está dentro do ambiente controlado. Falei, ok. Aí ela estava recebendo, eu falei, filha, vou ensinar você um princípio aqui, que é o dos dízimos e ofertas. E aí a gente tem que ensinar. Eu ensinei ela. Falei, você está entendendo? Olha, o texto lá da Bíblia diz assim, esse é o princípio. O papai e a mamãe, vai lá, nós levamos. Nós, fizemos aqui, consagramos nossos dízimos e ofertas. Você está recebendo, você está fazendo? Não, então vamos ensinar você agora, é assim que você faz. Então domingo ela vai lá e a gente faz questão que ela deposite lá, recebe R$10, é R$1. Vai lá, filha, está aqui, coloca lá. Agora deixa eu falar uma coisa para você, filha. Isso nós não fazemos nós não fazemos como uma devolução, uma paga, um peso.
Porque ela já viu quanto que vale R$10, R$1 é bastante. Ela fala, é muito, pai. Mas R$1 dá para eu comprar. Então, filho, mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós fazemos isso em gratidão, porque os R$10 não são nossos. Esse dinheiro é o Senhor quem nos deu. Ele é quem nos sustenta, não é a vovó que está te dando R$10. É o Senhor quem nos dá. E nós fazemos isso porque, através dos dízimos, das ofertas, já foi dito aqui, o presbítero Marcelo falou, né, e nós falamos todo domingo, sustenta a igreja que nós estamos lá. O espaço que você vai, a água que você bebe, o pula-pula que você brinca, o lanchinho que tem depois, o ar-condicionado, a cadeira, enfim, a música, os instrumentos, tudo. Material que é comprado, mas não só isso. A igreja também cuida de pessoas que estão passando por dificuldades. Paga uma conta, ajuda com o alimento. Mas mais, ajuda também, filha, a propagar essa mensagem que nós cremos. Abençoa missionários, pessoas que estão desenvolvendo outros trabalhos. É através desse dízimos e ofertas que você entrega em gratidão ao Senhor. Em gratidão. Então seu coração tem que estar alegre. Sonda seu coração. Ela entendeu. Depois, mais para frente, ela falando das contas, pai, eu recebi isso aqui e tal. Quanto que vai dar? Eu falei isso. Falei, entrega. Filha. E aí lembra, filha, que ela estava resmungando, falou, não, pai, tem que entregar lá porque ajuda, né? Abençoa, nós somos abençoados, nós abençoamos. Falei, ok, filha, é isso. Ela vê o pai fazendo, a mãe fazendo, nós fazemos questão e nós ensinamos e ela também faz. É um princípio dentro daquilo que nós vivenciamos. Agora, meus queridos, se você fala um negócio, o seu filho, a sua filha, ou o seu marido, sua esposa, seu patrão, seu funcionário, se você fala uma coisa e você vai lá e faz outra, eles vão ser os primeiros a saber. A gente estava falando sobre mentira. Temos que falar constantemente, até com as crianças. E aí, nós estávamos no trânsito, parou uma pessoa, parou um semáforo, veio pedir dinheiro. E aí eu não ando com dinheiro, não sei os irmãos, porque meio que a gente não tem, né? Mas eu não ando mais com dinheiro físico, né? Cédula. Eu estava no carro e a pessoa veio pedir. Eu falei, olha, não tem dinheiro. Aí assim que a gente saiu, a Catarina falou assim, pai, você mentiu. Eu falei, como que eu menti, filha? Você falou que você não tem dinheiro. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas a gente não tem dinheiro, não está no cartão. Eu falei, filha, eu tenho dinheiro no cartão, mas não tem como eu entregar para a pessoa, né? Se bem que se bobear, tem alguns pedintes aí que já arranca a maquininha ali. Eu já passei pela experiência do Pix. Eu não tinha o dinheiro, o cara falou, não, mas pode fazer um Pix para mim, eu tenho a conta lá. Eu falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu estava na beira na porta do restaurante, né, do Burger King. E aí eu falei, olha, ele estava com fome, falou, eu posso comprar. Então eu fui lá, comprei. Ele falou, não, pode ser, estou com fome. Eu comprei o lanche, entreguei. Mas ela já pegou, você mentiu. Falou, não tem dinheiro. Eu falei, não, filha, não tenho para entregar aqui, pode olhar. E eu sempre ando com moedinha ali, né? Ela pegou todas as moedinhas do carro, né? Já limpou ali, né? Para ela comprar as coisinhas na cantina. Mas eles estão vendo. A hipocrisia, a fé fingida. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque aquilo que habita o nosso coração, a fé que nós temos, começa primeiro em nós. E a gente tem que transferir no sentido de transmitir, passar para frente uma fé que seja viva. Se você não executa, não vive a fé que você professa, que você diz crer, eles vão ver. Não vai fazer sentido para eles. Para aqueles com quem você está caminhando. Mesmo que você tenha que pagar um preço alto. Se na sua empresa, eles sabem que vocês são crentes. O preço de viver com integridade dentro da empresa em que você está. Dentro da família, do ambiente familiar. Ambientes familiares em que sabem que você é crente, mas você nunca pediu para fazer uma oração, nunca chamou um parente, algum amigo, alguém da casa para ir para a igreja, para participar de um grupo de conexão.
Nós nos escondemos, uma fé tímida. É uma fé viva que deve transbordar. Um testemunho vivo de homens e mulheres que se dedicam e que vivem essa fé verdadeira. Timóteo experimentou isso dentro de casa. Talvez você tenha experimentado isso. E outras pessoas precisam experimentar isso através de você. Seja você sendo mãe, pai, tio, amigo, avó, parente, patrão, funcionário, elas precisam experimentar através de você uma fé viva. E eu encerro com algo que a gente não pode deixar de dizer. Que a salvação, que ela acontece, ela está dentro da soberania de Deus. A soberania de Deus na salvação. É Ele quem executa a salvação. Não está na força do braço da mãe, dedicada, consagrada, obediente, que faz tudo certinho, ou do pai que está lá, que trabalha, que provê, que faz isso, que faz aquilo, ou a mãe também dentro dessa função, ou seja quem for que criou você, ou você está fazendo esse papel, não está na sua intelectualidade, no seu conhecimento, não está em você isso, esse poder. A salvação, ela vem de Deus. Nós olhamos aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que foi o texto que nós lemos. Na continuidade, o versículo 6 e o versículo 7 diz o seguinte: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. O dom é de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu o dom que é de Deus. Paulo chama a atenção de Timóteo para isso. Olha, a sua mãe, a sua avó fizeram o papel delas, que o Senhor estabeleceu para elas, em obediência elas fizeram, elas tinham uma fé viva, que o coração delas, no coração delas que transbordava e alcançou você, Timóteo. Essa fé está em você, mas esse dom é de Deus. Deus é quem deu esse espírito a você. Não estava na mão da sua mãe e da sua avó. Não estava na força delas, mas é algo que Deus manifestou. Lembra que eu falei? O foco está em Deus, aquele que executa, aquele que faz. E a salvação de Timóteo não estava na mão dela, da sua mãe e da sua avó, mas estava nas mãos de Deus e continua nas mãos de Deus. Existem 3 posições ou pensamentos principais da soteriologia, da doutrina da salvação. Existe o pensamento que é o do monergismo. O monergismo é aquele pensamento, aquele dogma que vai dizer que a salvação é exclusivamente obra de Deus, sem contribuição humana. Quem executa a salvação é Deus, porque a salvação é dele. E ele é quem executa a salvação e faz. Toda a obra é Ele. É Ele quem vem nos salvar, porque nós não conseguimos. É Ele quem morre em nosso lugar perfeitamente. Jesus Cristo morre perfeito, porque nenhum homem conseguiu fazer isso, nenhuma mulher. Então Ele é quem faz isso e nos liga ao Pai novamente, através da obra dEle. Ele é quem ressuscita no 3º dia. E porque Ele ressuscitou, nós temos certeza e convicção da nossa salvação e também de que um dia ressuscitaremos com Ele, estaremos todos vivos na eternidade. A obra é Ele quem manifestou, e aí porque pertence a Ele, Ele executou essa obra, Ele manifesta sobre nós a salvação, porque é dEle, não nós. Jesus vai dizer que aqueles a quem o Pai o deu, Ele não vai lançar fora, de que Ele é quem executa essa salvação sobre as nossas vidas. Vai dizer, Jonas, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer: a salvação vem do Senhor. Então, isso pertence ao Senhor, sem a contribuição humana. Mas também tem isso é o monergismo. Tem o sinergismo, ou seja, sinergicamente, Deus manifesta a salvação e sinergicamente o homem, mulher, o ser humano,
participa da sua própria salvação, permitindo que cada indivíduo tenha essa capacidade de aceitar ou rejeitar. Então Deus quer salvar todo mundo. O ser humano participa ali buscando essa salvação por si só. Meu querido, quem está morto não faz nada. Quem está morto não responde. Lázaro não só é um milagre executado pelo Senhor, mas também é uma ilustração de como é a minha vida e a sua vida. Lázaro estava morto lá dentro do túmulo. Ele não responde, ele não faz nada. As irmãs choravam, provavelmente querendo que Lázaro, que estivesse ali gritando, Lázaro vem, e chama Lázaro, mas ele não vem, porque o ser humano não tem esse poder de fazer algo, de trazer, participar da sua própria salvação, porque está morto. Eu e você estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mortos. Morto não ouve, morto não responde, morto não levanta, morto não faz nada, está morto, cego, surdo, mudo, que vai dizer que a igreja vê a salvação como um processo contínuo que envolve fé, que é Deus quem dá, obras, que vai ajudar você, e os sacramentos, que são só ministrados pela Igreja Católica através de um oficial ali da igreja. Então, se o Senhor quiser salvar, Ele consegue fazer uma parte, mas a outra parte precisa ser através das obras e através da participação nossa dos sacramentos dentro daquela igreja, ministrada corretamente, devidamente por um ministro daquela igreja, que é a Igreja Católica. Então, essa é uma terceira visão principal dentro da questão da soteriologia. Mas condiciona a salvação e o poder da salvação na mão de uma igreja, de um ambiente e de alguns homens que ministram os sacramentos, que se você não participar, você não tem parte desse céu. Mas o céu não é de Deus? A salvação não é dele? Então não é ele quem salva, ou pode salvar porque é dele? Não é ele quem leva para o céu que é dele? Não tem como, irmãos. A salvação, ela pertence ao Senhor. Lembre-se disso, para você entender que vai fugir do nosso controle às vezes. A gente não tem domínio sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que talvez você esteja orando. Senhor, estou orando lá, estou fazendo de tudo e não acontece nada, não pertence a você. Você faz em obediência ao Senhor, porque essa fé que dominou e que o Senhor manifestou em você, no seu coração, não pode ser contida. E você transborda de maneira que alcança o seu filho, sua filha, o seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu patrão, seu funcionário. Comece em você. Transborda. Você fala da palavra, você dá um bom testemunho, que tem uma fé viva, que não é hipócrita, mas a salvação vem do Senhor. Então o que a gente faz? A gente ora. Senhor, me faça um instrumento de salvação nas tuas mãos. Eu quero que pessoas tenham um encontro com o Senhor e eu seja esse canal. Que seja o meu filho, o Senhor precisa manifestar salvação na vida dele. Nós oramos em casa pelos nossos filhos. Eu e a Júnia. Eu sozinho e eu junto com a Júnia, minha esposa. Inclusive não pôde vir hoje, está gripada. O Samuelzinho está com aquele pé, mão e boca. E aí deu trabalhinho de madrugada aí, chorou muito, muita dor, remédio, aquela coisa, né? Ela está lá cuidando dele. Mas a gente ora por eles. Ensina, dá bom testemunho e ora. Mulheres como a Mônica, né? A Igreja Católica vai chamá-la de Santa Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, um dos principais teólogos, né? Pais da igreja, um dos pais da igreja, onde vai desenvolver uma obra teológica importante, fundamental, onde Calvino vai beber também, vai ler como a questão da justificação, a questão da soberania de Deus. Esse homem, ele era um devasso, perdido. Sua mãe diz em textos, né, dessa época, que ela orou cerca de 20 anos pela vida do seu filho.
Um dia o Senhor os chamou. Não por ela, não pela força dela, mas porque o Senhor assim manifestou a salvação que é dele. Mas aquela mãe orou. Ela sabia que é Deus quem tem a salvação, é Deus quem manifesta a salvação. Jonas 2,9, a salvação vem do Senhor. Eu encerro com mais um desafio para vocês nesse sentido. Ore pelos seus filhos. Ore por eles. A gente ora junto com a Catarina. Senhor, que o Senhor manifeste salvação na vida da Catarina, para ela ouvir isso também, que ela precisa ser salva. Senhor, que salve a Samuel, que eles cresçam amando ao Senhor. E quando elas vão orar, a gente vai lá, vai orar, vai. Quem vai orar, ela vai orar. Ela ora, Senhor, abençoe Samuel, que ele cresça amando ao Senhor. Ela está orando pelo irmão, mas ela entendeu. E quando nós oramos também juntos, eu, a Júnior, sozinho, Senhor, manifeste. Manifeste salvação na vida, talvez aí do seu pai, da sua mãe. Nós precisamos nos dedicar ao ministério de intercessão. Isso é fundamental, primordial, básico para a igreja, orar. Porque senão os nossos encontros, não que seja, mas pode se tornar apenas um encontro. Sem o propósito devido. Senhor, quando for orar, hoje tem pessoas que não são salvas aqui. Que o Senhor fale através da vida do Brunão, ou do pastor que estiver pregando, ou das músicas que serão cantadas, dos abraços que elas vão receber, que elas ouçam, dos grupos de conexão, que lá pessoas sejam convertidas, transformadas. Encerro com esse exemplo, um testemunho lá da igreja da Filadélfia de Sorocaba, do qual fui pastor lá, né, continuo vinculado lá à igreja, e lá teve um movimento muito forte de célula, né, pequenos grupos, e em um dos momentos, né, há muitos anos atrás, o pessoal testemunhando, estava nesse grupo, pequeno grupo, falando, e havia uma senhora, e esses grupos podem cair nesse problema de se tornar apenas um grupo de comunhão, e só comunhão. Então chega, pode até falar da palavra, pode até orar, mas perdeu o propósito de evangelização, de crescimento, de salvação, que é o que tinha acontecido lá. E eles dando testemunho disso. E lá nesse grupo, essa senhora, convidada, visitante lá, participando, e terminou, fizeram lá, leram o texto, cantaram uma música, compartilharam, estavam indo para o comes e bebes, e aquela mulher falou assim, viu, eu queria mais disso. E o pessoal preocupado com o lanche. E ela falou assim, viu, eu quero esse Jesus que vocês falaram. E o grupo ficou sem saber. E agora? Perderam o propósito. Até que, não, vem aqui então. Aí veio lá no meio, vocês podem orar por mim? Pessoa de fora, que não conhecia o Senhor, tendo que ensinar o crente que está reunido com esse fim, esse propósito. Perdeu o objetivo. Esqueceu qual é o papel nosso. Orar, irmãos, orar, lembrar disso, orar pelos pequenos grupos de conexão, para que isso aconteça, para que a gente veja. A gente às vezes fala, o Senhor não faz mais como Ele fazia antigamente. O Senhor não opera os milagres como Ele operava antigamente lá, de abrir. Nós é quem não estamos vendo, porque às vezes nós nos esquecemos e nos perdemos. As nossas preocupações, nossos anseios, na nossa força, às vezes, de querer fazer as coisas. O Senhor continua salvando, o Senhor continua operando milagres, o Senhor continua transformando vidas, o Senhor continua manifestando o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a sua glória. Ore para que você participe disso, para que você veja isso acontecer na sua casa, fora da sua casa, e para que você também seja um instrumento nas mãos de Deus, para que isso aconteça através de você. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.